Olá, pessoal. Eu estou aqui com Olá, o Paulo Henrique e a Paulinha. Paula Regina, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. O Paulo e a Paulinha, eles são do coletivo Voz e Rua, de Brasília. Isso É um mesmo. coletivo que atua aí junto à população de rua. E a gente já teve uma primeira conversa com a Paula e agora nós vamos ter essa conversa hoje com a Paula e com o Paulo. Paulo é Exatamente. morador de rua em Brasília. E, Paulo, tá tudo bem aí? Como é que tá? Brasília tá frio? Tá um bocado, viu? Um bocadinho, né? Você tá onde aí? Conta pra gente aí onde você tá. Eu tô morando agora no Novo Gama, né? Sim, que é uma Aluguei cidade do uma casa entorno, com né? italiano. Isso. Consegui alugar uma casa, estou aqui no Novo Gama. Ah, tá. Então E, você já tá saindo da rua, né? Você conseguiu sair. já saí, já tem uns 6 meses, 7. Legal, Paulo. Legal. Você, inclusive, está com um aspecto muito bom, né? Da última vez que a gente se viu pessoalmente. Pessoal, é o seguinte, a gente vai conversar aqui com o Paulo e a Paula, para os íntimos é a Paulinha. A Paula é socióloga, professora, e o Paulo ele é líder do movimento aí dos moradores de rua e os dois compõem é, o coletivo Voz e Rua. Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, eu vou começar, Paula, com o Paulo. Paulo, como é que tá? Eu falei na última entrevista que eu tive com a Paulinha, aí a gente conversou muito sobre como estão as ações. Eu queria que você falasse um pouquinho também como é que está isso aí, como é que está essa movimentação dos moradores de rua aí no Distrito Federal. Olha, a ação a gente vem sempre executando, né? Mas com muita cautela para a gente não pôr nossa vida em risco nem de que a gente está ajudando. E mesmo sendo criado alojamento, ainda a população em situação de rua é muito grande. Um dia desse à noite, a gente teve lá, vamos entregar produtos de limpeza lá e continua a mesma quantidade, muita gente na rua. Mesmo cenário, mesma coisa. E pelo que eu tenho percebido, a população de rua tem aumentado, principalmente depois que apareceu esse novo vírus. E eu tenho visto que tem aumentado muito. É uma grande preocupação sobre isso. E com esse problema do coronavírus, como é que as pessoas estão se resguardando aí? Eu não entendi. Eu tô dizendo assim, com essa questão do coronavírus, como é que as pessoas moradores de rua estão se resguardando, estão trabalhando para se proteger, né? Para tentar evitar o contágio? Esse é um grande trabalho que a gente está tendo, porque para tentar colocar na cabeça deles que esse vírus não é só uma coisa de rico. Porque a gente teve certas vezes que a gente fomos lá, e ouvimos da boca deles que isso é coisa de rico, só pega em rico, que pobre não pega, porque não tem. Então a gente está lutando, estamos indo às ruas, tentando conscientizar o pessoal para poder se cuidar, né? Mudar esse pensamento deles. E eles estão se cuidando da maneira que consegue, né? A gente sabe que a realidade lá, a realidade dali, da galera da rua, não tem banheiro, não tem acesso a banheiro, não tem acesso a torneiras, não tem acesso a produtos de higiene. Então a gente estamos conseguindo aí, se juntando, então vamos levando aí para o pessoal, ajudando da maneira que a gente pode, né? E conscientizando eles para que
faça, se proteja, que sempre está lavando as mãos, para que venham se cuidar da maneira certa, mesmo sabendo que há uma grande dificuldade para eles, né? Ô, Paula, na última conversa que a Oi. gente teve, você passou um relato, foi mais ou menos uma semana atrás, a gente conversou, né? Você fez um relato de que como que estavam as ações. E hoje, como é que está hoje a situação aí em Brasília? Conta para gente. Então, hoje a gente tem um quadro, né, mais consolidado de ações sendo realizadas pelo governo, a gente vê a sociedade civil também mais organizada, mais sintonizada, isso é bastante positivo. E a gente vem conversando, né, nessa última semana, no sentido de pensar quais seriam as sugestões que seriam interessantes para esse momento agora, né, esse momento em que a gente tem já alguns acampamentos e abrigos, né, que a gente tem uma ação mais organizada do Estado e da própria sociedade civil. Então, a gente reuniu, eu acabei digitando, para ficar mais objetivo, reuniu sugestões para o contexto atual, ou seja, para o momento de hoje, né, para essas duas realidades que a gente entende que as ações devem continuar, devem melhorar e amplificar, né? E em duas dimensões que devem agir de forma conjunta, né? Que seria a ação de abrigamento, né? Dentro desses espaços de abrigo, de acampamento, e as ações com aqueles que ainda estão nas ruas, né? E considerando que dessas duas dimensões elas devem coexistir, devem dialogar, até porque não existe a obrigatoriedade do abrigo, né? Como o Paulo colocou, a gente tem aí uma questão econômica, a gente tem uma questão de espaços adequados, né? E então realmente a gente vê por um lado que as pessoas estão sendo remanejadas, isso está diminuindo um pouco a quantidade de pessoas na rua, mas a gente vê novas pessoas, né, que vêm buscando espaços mais adequados com acessos à saúde e à higiene. Então, evidentemente que as ações do governo devem ser no sentido de ampliar o acolhimento e, como a gente está falando, continuar dando assistência para aqueles que estão na rua, né? Porque a gente sabe que tem alguns pontos da cidade que existem famílias que vivem aglomeradas, que vivem juntas, né, em espaços de pouco trânsito. E, na minha opinião, se essas pessoas não têm um local adequado, e isso é uma sugestão que vai aparecer aqui, né, que a gente condensou, é que existam lugares para abrigar famílias, né? Claro, pensando na diversidade. A gente tem famílias tradicionais, homem, mulher, filho, a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem famílias mãe e filhos, enfim. Então, eu acho que é uma sugestão até que eu já antecipo, né, das que a gente condensou aqui, para que os abrigamentos contemplem essa lógica das famílias, né? Considerando essa diversidade tipológica de famílias. Então, eu trouxe aqui, no momento que vocês considerarem mais adequado, eu posso estar lendo as sugestões. Pode ir, As sugestões foram construídas. Pode ler? Pode ler, Paula. Tá, eu vou ler para ser mais objetivo. Essas sugestões foram construídas coletivamente, né? Foi um diálogo direto internamente, né, no próprio coletivo, né, Voz de Rua, um diálogo com o grupo Unidos Somos Mais Fortes, né, representado diretamente na pessoa da Glícia Ribeiro, um diálogo com a Rede Brasil Mulher e o Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal, né, que tem como presidente a Maura Lúcia, do qual eu faço parte, no primeiro como membro, no segundo como diretora de capacitação, e com Bossa e Poesia, com a nossa querida poetisa Elisa Carneiro. Então, eu vou ler aqui as sugestões de melhoria, né, no sentido de que a gente tem dialogado para essa melhoria conjunta, né, entendendo que é um momento muito difícil, que a gente precisa unir forças aí para pensar o momento. Então, eu vou ler aqui para ser mais objetivo. Então, dentro dessa linha, né, que eu falei, dessas duas dimensões, eu vou falar agora especificamente para a realidade dos abrigos e acampamentos, né? Então,
a primeira sugestão que eu já antecipei, hoje a gente tem abrigos para homens, mulheres e LGBTI, no entanto, a gente vê, então, a necessidade de abrigos para famílias, né? Famílias homoafetivas, família mãe e mulher, enfim, a famílias que refletem a realidade de vida das pessoas, né? E aí, um tratamento, evidentemente, específico para os idosos. A gente teve a felicidade da notícia, né, dessa semana passada, de que os hotéis que estão abrigando idosos aqui no TF também vão receber os idosos em situação de rua, né? Então, a Secretaria, a Sejus, Secretaria de Justiça Federal, está fazendo essa triagem, esse acompanhamento, e está aí cada dia mais aberta ao diálogo, isso é muito importante. Então, aí as pessoas que têm comorbidades. Então, ver um local específico, como vai ser o tratamento dessas pessoas que têm doenças já pré-existentes. Outra sugestão é que nesse abrigamento, né, das pessoas, que seja consideradas relações de laços afetivos, né, considerando que muitas pessoas em situação de rua, um número considerado de pessoas em situação de rua, não tem mais aqueles laços tradicionais da família, né, da qual vieram originário, mas, evidentemente, como a vida sempre pulsa, a gente está em constante processo de sociabilidade, elas construíram, então, outros laços de sociabilidade, que são os laços de afeto, enfim, que são os laços que a gente está identificando que seria importante que esses abrigamentos considerassem, então, esses laços aí de afetos que existem na rua, né? A questão dos animais. A gente, quem dialoga com a rua, observa que existe uma relação de afeto com os animais, principalmente os cachorros, né? Então, é uma coisa até que a gente já antecipou, sugestões, alguns espaços, mas aí de pensar, então, como tem pessoas que não estão querendo ir para o abrigo porque não tem como levar o cachorro, né? Então, assim, pensar como acolher isso para que as pessoas continuem cuidando dos seus animais, né? Que tem uma relação de afeto muito forte com a rua. E também a relação de proteção mútua, né? Exatamente. Muita gente despreza essa relação, mas ela é uma relação que você tem que considerar muito, né? Porque Exatamente. Tem que considerar porque já vive uma relação de muita violência. E se nesse momento, que é um momento trágico para todo mundo, né, para toda a humanidade de forma geral, a gente ainda romper laços que já existem, eu acho que então isso fica então uma coisa ainda mais dura, né, para quem já vive muitas violências. Então a gente ter esse cuidado, eu acho que é um mínimo de humanidade que a gente pode ter, exatamente, de cuidado, de afeto. Aí, continuando aqui para ser objetiva, então, o que a gente sugere? Que existem o trânsito, né? As pessoas não são obrigadas, elas não estão presas num abrigo, ainda bem, esse é o melhor cenário, e elas transitam. Então, observar procedimentos de saúde para entrada nesses espaços, tipo aquele teste de temperatura, eu não sei exatamente os termos, né, desses equipamentos, mas, enfim, o teste de temperatura, o próprio teste de aferição aí do Covid-19, enfim, estabelecer uma regra de aferição dos possíveis contágios, das possíveis incidências aí do Covid nesses espaços, né? Outra coisa, muito na linha do cuidado, né, que a gente estava falando anteriormente, é promover atividades nesses espaços, né? Atividades culturais, atividades de aprendizado, enfim, manter aqueles, e fundamentalmente também, né, de aprendizado em saúde, né, os cuidados agora que a gente precisa aprender para estar vivendo esse momento da pandemia. Então, nesses espaços de abrigamento e de acampamento, saber otimizar o tempo, né, para oportunizar essas relações de aprendizado e relações de entretenimento, de cultura, enfim, de promoção de afeto e de ocupação. E nessa linha, inclusive, a gente destaca a importância de tentar promover ações de trabalho, né, para que oportunidades de trabalho, que a própria população em situação de rua que está nesses abrigos, nesses acampamentos, possam desenvolver trabalhos remunerados, né, até para desenvolver, enfim, tá cada vez mais, né, se ressocializando nesse processo de pandemia, desenvolvendo atividades laborais e, evidentemente, ganhando rendimento. Então, aí a gente sugere, né, que os órgãos aqui do governo do Distrito Federal vejam uma forma, por exemplo, a produção de máscaras,
para o próprio cuidado do acampamento, né? Estabelecer aí uma rotina de uma equipe da própria rua para cuidar dos espaços do acampamento, para ter o tratamento das doações, né? Enfim, produzir máscara, produzir, por exemplo, álcool, aliás, como é que chama? Sabão, e fazer aqueles recipientes que a gente vem entregando de sabão e água para distribuir para quem está na rua ainda, enfim. E aí que a equipe jurídica do governo pense numa norma, numa regra legal para equacionar essas relações de trabalho, né, laborais. Essa é uma sugestão, uma forma de ocupar o tempo e já de ir ressocializando na lógica da inserção no universo do trabalho, que é uma demanda recorrente, né, da população em situação de rua. Uma outra sugestão seria, então, nessa linha, já promover que esses espaços façam um cadastramento do perfil profissional de cada um. O que cada um faz, que cada pessoa em situação de rua que está ali trabalha, quais são os talentos, habilidades, a profissão de cada pessoa em situação de rua que está ali, para a gente já ter um cadastramento disso e um melhor aproveitamento, né, dessas ações e futuramente, inclusive. Né? Uma outra sugestão também na linha do cuidado, né, na linha da socialização, é no sentido de que esses abrigos, com o passar do tempo, esses acampamentos, eles se tornam um espaço ainda de maior garantia de vida digna, né? Onde o sentimento de pertencimento seja cada vez mais fortalecido. E eu digo isso em diferentes aspectos, né? Tanto nessas atividades que a gente já sugeriu, de trabalho, de entretenimento, de cultura, quanto também no próprio espaço físico. E aí eu convido os artistas plásticos, os designers de interiores, os arquitetos, os engenheiros, enfim, os profissionais aí que se identificam como da área, para ajudar a ambientar esses espaços, né? Porque a dureza do metal, enfim, a dureza do cimento, ela, como a gente sabe, ela reverbera, né, uma frieza nessas relações. Então, pensar em espaços mais acolhedores, com telas, com quadros, pintada de alguma forma, que traga uma ambientação mais acolhedora, eu acho que seria interessante, eu acho que é desejável nesse momento, né? Para construir um sentimento de pertencimento mais gregário, mais acolhedor, enfim. Eu acho bastante importante pensar também nessa estética do lugar, né? Essa estética para ampliar os laços, né, de afeto. Outra sugestão seria, então, nessa linha, também ampliar as salas de televisão. O que a gente tem observado? Que eles estão assim, muito envolvidos com a televisão, que é algo que eles não têm, um eletrodoméstico que eles não têm, que dá conexão ao mundo, enfim. Ampliar esses espaços, ampliar salas de aprendizado, de entretenimento, e vários espaços, né, de vivência nesses ambientes. Né? E aí a gente já sugere, no sentido de que o governo, junto com a sociedade civil, já pense num plano de ação para garantia de moradia. Por quê? Porque a gente vê que estão sendo feitos investimentos para comprar equipamentos, né, relacionados à questão do abrigamento, são pias, lavadoras, próprios contêineres, enfim. Inúmeros investimentos públicos estão sendo feitos, além da prestação de serviço ampliado. Então, a gente sugeria ao governo, com a equipe aí de planejamento, evidentemente, né, que já pense num plano de ação para realocar todos esses bens que foram adquiridos para espaços permanentes de vivência da população em situação de rua e também para agregar utensílios à cidade, né? Banheiros públicos, lavatórios públicos, para que a cidade seja ainda mais inclusiva, ou seja, cidade digna, garantidora da vida das pessoas. Então, já fica aí o pedido para o governo do Distrito Federal, no sentido já consolidar aí, enfim, já existem equipes para isso, mas assim, consolidar ações no sentido de que já se pense na realocação desses equipamentos, desses bens que foram adquiridos para garantia de espaços permanentes da população em situação de rua após aí o pico, né, enfim, a pandemia, né, a situação ir melhorando, enfim.
Então, já pensar nesse pós-pandemia, deslocamento desses. Exatamente, para que isso não seja perdido, que a gente já tem evidenciado com essa situação, ainda mais, né, isso se coloca de forma mais incisiva, que o espaço da rua, como ele é posto, não é um espaço adequado para a garantia da vida. Então, para que o governo já pense como realocar tudo isso que foi adquirido para espaços permanentes de moradia para a população em situação de rua, bem como utensílios, enfim, públicos para a garantia da vida nas ruas também, né? No sentido de que a cidade seja mais inclusiva. Tá. Na segunda frente de pensar nas pessoas que estão na rua, já estou terminando, vou finalizar aqui, vou ser bem objetivo. O que a gente sugere? Né? Que se estabeleça ações conjuntas, né, da Secretaria de Segurança Pública, da SEDEST, da Secretaria de Saúde, a Defensoria Pública, o Ministério Público, no sentido de garantir a proteção, eu falo, proteção e segurança pública das pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que a criminalidade ronda muito as pessoas que estão na rua, então por isso é muito importante que a segurança pública tenha essa atenção, reconhecendo a condição de vulnerabilização social desse público. Então, o tratamento, evidentemente, deve considerar essa dimensão e considerando, inclusive, que é um público-alvo de extrema discriminação social, né? Para que a culpabilização da rua não aconteça, no sentido de dizer, a rua está transmitindo, a rua está proliferando, e a gente vê, então, ações agressivas, né? Como a gente tem visto em alguns outros lugares aí no país, e que já acontecem de forma recorrente. Então, para que, nesse momento, a culpabilização da contaminação não reverbere para ações de agressão contra a população em situação de rua. Então, a gente pede esse olhar também da segurança pública nesse sentido, claro, em conjunto com os demais órgãos aí que couber. A ampliação de ações constantes de saúde, de garantia de higiene, de garantia de acesso à saúde para aqueles que ainda estão na rua, né, e que, porventura, continuarão e não serão obrigados de alguma forma. Destacando, evidentemente, o entendimento cristalino da necessidade de ampliar esses espaços, né? Então, aí, no sentido de já garantir banheiros públicos, ampliar, isso é uma discussão super antiga, pias públicas, lavatórios públicos, enfim, né? De já está estabelecendo, ampliando esses espaços, né? E fiscalização, isso é uma demanda que a gente tem ouvido muito com relação à qualidade da comida que está sendo distribuída nas ruas. O que a gente tem ouvido? Que a comida está sendo entregue azeda, está mal acondicionada, enfim. Aí a gente, então, faz esse apelo, né, tanto no sentido da segurança alimentar, no sentido nutricional, quanto sanitário, né, para que a comida não estrague no transporte ou chegue estragada, enfim, uma fiscalização aí nesse sentido, e tanto no sentido da qualidade nutricional, né, para que essa comida tenha, então, tem aí o equilíbrio, aliás, tem aí enfim, as vitaminas, as proteínas, enfim, o que o nutricionista ou o nutrólogo, enfim, define esse cardápio pensando no dia a dia de vida de pessoas que têm pouco acesso à alimentação de qualidade, né? Ou seja, que precisam repor aí vitaminas, ou seja lá o que for, não sei, não entendo dessa área. Então, uma outra sugestão é que o governo teve a brilhante, né, iniciativa de construção, que está em curso, de construção do plano intersetorial para a população em situação de rua, que foi, inclusive, um dos primeiros pedidos que a gente fez, junto, lógico, com um monte de outras iniciativas aí da sociedade civil, que está em curso, que está de parabéns por essa iniciativa, né, sendo conduzida pela Secretaria de Intersetorial, mas tem a condição, claro, evidentemente, por razões óbvias, da Secretaria de Saúde, e no sentido de ampliar o espaço de colaboração. A gente já fez essa solicitação, já fomos ouvidos, evidentemente, mas só reforçando o pedido de que, para que tenham canais consolidados para que outras pessoas possam colaborar, porque não é razoável mais de 30 pessoas participarem da reunião de consolidação, mas que tenham outros canais. De forma geral, continua... Deu um sinal aqui. Continua, João? Continua. Tá, finalizando. De forma geral,
que a gente tem ouvido assim, de pedidos dos acampamentos e dos abrigos? Eles estão pedindo doações de cueca, né? Porque tem muitos homens em situação de rua, de máscaras, de café, de lençóis. Então, esses utensílios, 4 utensílios são os mais pedidos. Doação de cuecas, café, máscara e lençóis, né? E aí a gente pede nesse sentido que todas as doações que estão sendo recebidas, que o governo estabeleça estratégias, né, de distribuição e transparência, né, tanto para a educação cidadã quanto para a prestação de contas à sociedade, que é um dever, né, evidentemente. E aí a gente pede também, de forma geral, para o governo e para a sociedade civil, né, que tem se disponibilizado a atuar junto, de criar, ampliar os profissionais, ampliar os canais e os profissionais que atuam com a população para o cadastramento da Pop Rua junto aos benefícios. Porque a gente sabe, por exemplo, o emergencial, há inúmeras dificuldades para cadastramento do benefício, é feito por celular, tem que ser o único celular, o celular não registra outros cadastramentos, então a gente tem muita dificuldade, porque evidentemente que a população em situação de rua não tem tanto acesso assim, são poucas as pessoas que têm acesso ao celular e mais consegue lidar com aquela burocracia toda imposta. Então, a gente entende que tem que haver, evidentemente, as regras, os procedimentos definidos, mas, enfim, que o governo e a sociedade civil, então, vejam formas de ampliar o acesso. Mais profissionais para abordagem, ou seja lá, aonde for, dentro dos próprios hábitos, para garantir mais acesso aos benefícios, né? Tanto da renda quanto os benefícios que o GDF aqui já está consolidando. Legal. Em regra geral, para esse ponto que a gente está aqui nessa semana, são essas as sugestões que a gente conseguiu condensar. E aí, Paulo e João, se vocês tiverem alguma coisa para agregar, será muito bem-vindo. Paulo, você tem alguma coisa para agregar? Pode falar. Pode falar. Oi, Paulo. Pode falar, Paulo. Fica à vontade aí para acrescentar. Estou tranquilo. Só ia dizer que tinha de falar, já foi colocado. A gente veio conversando aí durante a semana, né? Legal. Foi sinalizado aqui que a gente já está esgotando o tempo, mas eu acho que eu acho que foi um bom relato seu, Paulo, das reivindicações, das questões que estão sendo colocadas aí para Brasília, que eu acho que é até um exemplo para o resto do Brasil, né? Você pensar e estabelecer essas questões que aí foram colocadas. Eu agradeço, então, vocês dois aí pela participação. E já adianto que eu gostaria muito, Paulo, de conversar com você. A gente já falou isso em vídeos anteriores, sobre eu queria conversar com você principalmente, aí com o apoio da Paulinha, sobre por que uma pessoa vai para as ruas. O que leva isso? Para as pessoas começarem a entender. Eu acho que isso podia ser o objeto da nossa próxima conversa. O que vocês acham? Ótimo. Assim, João, são vários os motivos, né? Muitas das vezes são um atrito familiar, muitas vezes desemprego também, a intolerância, a opção sexual e religiosa, tudo isso levam as pessoas a vir para a rua. Mas hoje em dia o que mais está levando o pessoal para a rua são atritos familiares. Pessoas que têm sua opção sexual que é perseguido por família, por sua opção sexual, parente. Hoje em dia a gente tem visto muita gente homossexuais, principalmente, nas ruas pela questão do preconceito familiar. E o desemprego também, né? O desemprego é também um motivo para a galera ir para a rua, e a população de rua está crescendo mais e mais cada dia. Beleza.
Então, vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro aí? O que vocês acham? Pode ser? Ótimo, combinado. Então, tá bom. Agradeço vocês aí, tá? Foi muito boa a nossa conversa de hoje. João, muito obrigado. Obrigadão, Paulo, obrigadão, João. Tamo juntos. Valeu, Tchau.